Rádio TV Ronco do Mar, conversando com o que acontece em Paracuru e pessoas que fazem acontecer. A gente está conversando aqui com o seu Raimundinho Wells, que, além de muitas histórias que ele tem para contar, ele marca, né, e é reconhecido em todos os cantos de Paracuru como um criador do Carnaval Cultural de Paracuru. Seu Raimundo de Wells, você nasceu em Paracuru. Conte um pouco da história e como você chegou até esse carnaval. Nasci aqui em 1951, ali naquele quadrado da rua ali, no centro, e o meu umbigo está enterrado lá naquela praça, ali debaixo daquela praça, né? E quanto ao carnaval, eu gostaria mais que eu fosse reconhecido como o propulsor, não como o criador, porque foi uma coisa muito espontânea, onde houve a participação de todo mundo. Aqui não se faz uma festa dessa, não se faz sozinho. Até porque festa você já leva ela pronta. Quando você sai para brincar, você já sai com aquele espírito de festa. E é uma coisa que com certeza tem que haver a coletividade. Você não faz uma festa só. Se você disser eu fui o propulsor, aí eu fico mais confortável, porque foi a participação da família inteira. A minha família é daqui, família grande, e realmente foi uma coisa bastante interessante. Mas não começou aqui. Lá em Fortaleza, eu já uns 3 anos seguidos, eu já fazia um movimento lá que pegou muita força, mas não era carnaval, era um movimento jovem, ali na beira-mar. Eu morava nas proximidades e a gente fazia um movimento lá e era da mesma forma, era o carro com som e a gente se instalava ali atrás do Náutico. E então, quando chegava no carnaval, a gente ficava meio sem eira nem beira, como diz o nosso linguajar cearense. E a gente fazia, era do som de rock, era música popular, era um point de jovens, onde ia para a praia, ia para a beira-mar, paquerar, passear, se divertir, ouvir música e tal. E quando chegava no carnaval, a gente ficava meio desolado, né? E o diretor-presidente do Náutico pedia para a gente não fazer, na época do carnaval, a gente não fazer aquele movimento ali. Não queria concorrência. Não queria a gente ali fora, porque a coisa chegou num tamanho, chegou numa forma que a beira-mar fechava. Não passava carro, fechava a beira-mar e os carros ficavam passando pela Antônio Justa. Porque o acesso de veículos ficava pela Antônio Justa, ou seja, a abolição, que é a mesma. E era muita gente. E quando eu fui convidado para, no carnaval, eu não fazer movimento nenhum ali, me veio a ideia de convidar o Dedé, que era um parceiro, inclusive ele é pernambucano, era de Olinda. Ele tinha uma Kombi bem transadinha, bonitinha, onde ele fazia caldo de feijão e ele vendia as pinguinhas com caldo de feijão e camarão. Ele vendia aquilo ali, e servia de animação para a galera, aquela coisa toda. E eu convidei o Dedé. Dedé, tu topa no carnaval descer para o Paracuru? Vamos descer para o Paracuru. Aí ele topa. Aí o Dedé veio junto, trouxe a Kombi e a história começou ali. A gente ia de tarde para a praia. O ponte da gente era ali onde era o Aureni, onde é o Aureni hoje. Ali tinha uma cachoeira. Cachoeira que você tomava banho debaixo da cachoeira e tal. Tinha uma cachoeira ali, na boca do poço. Você conhece? Isso. Tá. Ali tinha uma cachoeira, a gente tomava banho ali, ficava biritando, tomando a cervejinha, e o Aureni fazendo uns coisinhas assadas ali.
e tal. E quando era de tarde, por volta de 4 horas, a gente subia. E subia para aquela praça ali. Ficava ali na praça, ali nas imediações ali entre esquina Democrática com a Lotérica, ali naquela regiãozinha. E a coisa foi se formando. E os amigos de lá que me acompanhavam lá na beira-mar desceram tudo para cá, certo? Vieram tudo e de repente começou a chegar o pessoal e vinha para cá para curtir, para brincar, para se divertir. A ideia era boa, carnaval. O pessoal gostava do carnaval. Só que eu não tinha o que tocar no carnaval, certo? E eu passei muito tempo enchendo o saco da galera com 2 fitinhas, uma de 90 e outra de 60. A de 90 era bateria, a de 60 era bateria nota 10, que era só fanfarra, charanga, aquela barulheira toda, e a de 90 que era alguma coisa de carnaval de salão, alguma coisa muito antiga, sabe? E eu não tinha o que tocar, não tinha, né? E o outro ano, isso em 1975, em 76 a coisa foi tomando pé, foi o mesmo jeito que aconteceu lá, foi acontecendo aqui. O pessoal no carnaval já descia, já vinha, aí começaram a ver o Paracuru, a conhecer o Paracuru, a tomar banho na bica, a curtir esse litoral lindo que a gente tem, que foi uma dádiva da natureza. Ninguém tem essa geografia, ninguém tem essa beleza que o Paracuru tem. Isso é uma coisa nossa, e eu com muito orgulho posso dizer, é uma coisa minha, porque eu sou daqui, nasci aqui, então eu tenho um tantinho assim do Paracuru, é meu. Então, a gente começou a desenvolver isso e receber o pessoal bem e procurar acomodação para esse pessoal e a coisa foi crescendo. Bom, quando eu vi que eu tinha espontaneamente feito uma coisa séria, que mexer com o público é uma coisa séria, você não pode simplesmente chegar e dizer, não, acabou a brincadeira, não tem mais, acabou, não tem mais, o ano que vem não tem mais. Aí fica muito chato, né? Eu era muito jovem, eu tinha na faixa de 23, 24 anos, e então tinha que tocar o barco. E comecei a pesquisar, o que é que eu toco, o que é que eu vou fazer e tal. Tirei um ano aqui, o Luiz Weber, meu irmão, ficou com a Meire, também minha irmã, que eram os 3 companheiros que a gente discutia, trocava figurinhas e já estava sempre junto. Eu, meu irmão Luiz e a Meire. Estava sempre junto e a gente tinha aquelas ideias. Vamos fazer o quê? Eu vou para Olinda para ver como é o carnaval de lá. No outro ano fomos para Salvador, ver como era o carnaval de lá, essa onda de trio, essa onda de tal. E Rio de Janeiro não precisou ir, porque eu já era de lá e já tinha passado lá e já conhecia como era o movimento de escola. Não tinha Sapucaí ainda. O desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro era na Presidente Vargas, certo? E começava na Estação e finalizava lá na Candelária, né? Era o trecho, o percurso. Começava na Estação Leopoldina e terminava na Candelária. É bom. Então, eu digo, bom, eu não tenho tradição de música, eu não tenho tradição cultural de carnaval. O Paracuru não tem nada disso. Eu tenho que criar uma coisa para mim trabalhar em cima daquilo. Se eu trabalho com movimento, se eu trabalho com público, se eu trabalho com pessoas, se eu trabalho com música, então eu tenho que fazer uma composição disso tudo. Aí comecei a estudar isso, juntei um pouco do que rolava em Recife, o frevo rasgado, frevo puro, porque o Recife até hoje ele se preocupa em manter essa tradição. Já criou-se Marco Zero, já criou-se vários points, mas
permanece a cultura, eles fazem questão disso. Segurar o frevo. Então, eu peguei o frevo do Recife, eu peguei a música baiana, que não era o axé, estava muito longe de axé. O axé veio aparecer em 80 e tanto, 80 e lá vai muito, certo? A banda Chiclete com Banana era uma banda que tocava forró. Só que o forró de Salvador era um forró agalopado que dá para você brincar o carnaval com o forró pernambucano, que é um forró galope. Essa batida, né? Então, aí juntei tudo, botei num caldeirão, mexi e fiz a nossa história. Né? Fiz a história que eu estava precisando. O que é que eu vou fazer? Eu vou tocar um pouco de cada coisa. Quem tiver da Bahia aqui vai vibrar. Quem tiver de Recife aqui vai vibrar. Quem tiver do Rio de Janeiro aqui, quando eu tocar um samba enredo, vai vibrar. Então, Bumbum Patico Bumburugundum foi um dos temas que rodou e o pessoal gostava muito, né? O samba enredo da Portela, do Unido da Tijuca e aí vai. Bom, aí daí veio os anos sequentes e eu começando a produzir e mantive contato com o pessoal das produtoras de disco, tudo era vinil, o CD ainda estava muito longe de aparecer, certo? A fita cassete já existia, mas o CD estava muito longe de aparecer e era vinil. E eu não podia tocar com vinil aqui, porque o meu negócio ali era muito precário, certo? Se eu tocasse com vinil ali, vinil é um negócio que você não pode balançar, não pode tal, tem que ter uma coisa muito... Aí não tinha condição. Então, o que é que eu fazia? Quando chegava em outubro, eu começava a reunir todos os lançamentos. Aí ia buscar o que tivesse. E daí eu ia fazer aquela garimpagem. Como eu já tinha conhecimento com os revendedores, os divulgadores, pessoal da Continental, que o Chiclete era da Continental, o pessoal que era divulgador de outros selos, certo? Eu saía pegando tudo, quem era. Fafá de Belém lançou carnaval, Alcione lançou carnaval, Bete Carvalho lançou carnaval, Chico Buarque de Holanda lançou carnaval. Aí tal. Depois, muito tempo depois, foi que apareceu o Luiz Calda. O Luiz Calda, quando apareceu, ele já veio com o modismo do fricote, que era uma dança baiana, que era uma dança, sabe? Mas o Chiclete com Banana já existia, Asa de Águia já existia, todos eles. Mas o Luiz, ele entrou para como alavancar-se uma moda nova, que era o fricote, né? Aí fez aquele lançamento da Nega do Cabelo Duro, e aqui parece que não pegou muito, porque o pessoal não entendeu bem o recado, né? Mas ele tem várias músicas de carnaval e é um excelente músico, um compositor fora de série. Então, aí os caras iam me fornecendo tudo. Daí um pouco eu não comprava mais disco, o pessoal lá já mandava para me lançar. Então eu posso dizer aqui com toda a convicção, com toda a certeza, que Ivete foi lançada aqui, aqui por baixo Nordeste, por lado de cá, Ivete foi lançada aqui no Carnaval, Asa de Águia foi lançada, Chiclete com Banana, Luiz Calda, Djalma Oliveira e Timbalada, toda aquela galera baiana, certo? Alceu Valença, Elba Ramalho, aquele outro forrozeirozinho, Jorge Altino, que também fazia alguns galopezinhos que eu adaptava para carnaval. Certo? Aquele, estou esquecido o nome dele, bom, daqui a pouco eu me lembro. Então, juntava todo esse pessoal e ia vendo, essa música pega, essa música dá, essa aqui pega, essa música não dá. Lancei até o Pé de Coco do Messias Holanda aqui, eu quero me trepar no pé de coco. Lancei, botei em pleno carnaval aquilo ali. E sabe o que foi que houve? Não houve rejeição. O pessoal curtiu pra caramba, a música se identificou com o movimento, com o clima da festa, e ficou o Pé de Coco.
Aí ele lançou a segunda que achou bom, achou bom. Aí veio com o negócio de uma danada da cobra. A danada da cobra me mordeu. Eu não sei o que, isso que aí veio com a danada da cobra. Então, rapaz, é muita história. Então, o carnaval é isso. O carnaval é um monte de doido solto naquela praça. Agora, veja só, doido no bom sentido. Isso. Porque não tinha violência, não precisava de amparato policial, nada. Os 3 soldadinhos que tinha aqui dentro resolvia a coisa, porque todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo, todo mundo... Sabe, não precisava ser amparato policial, essa coisa, não tinha violência, todo mundo se respeitava, sabe? O cara que não aguentasse a brincadeira, ele podia cair, que a turma pegava, juntava, botava no pé de uma calçada ali, pra gente não ficar passando por cima dele, e ali estava bom. Os brincantes eram protegidos. Não, os brincantes se autoprotegiam, né? Então, começou assim, a necessidade do som foi aumentando, porque a quantidade de gente, o barulho, o ambiente ficou bem acentuado. Então, foi precisando colocar mais som. Passamos de um Fusca para um outro Fusca, do outro Fusca passamos para um Passat, do Passat para um segundo Passat, aí veio uma F-75, que é uma caminhoneta da Ford. Aí veio um carro antigo que é o Marta Rocha, da Chevrolet, que foi o primeiro carro da Chevrolet fabricado no Brasil, em 1960. Então veio essa caminhoneta, eu vou te fornecer as fotos, tu vai jogar aí. Então a gente começou a montar caminhão, porque o som já não cabia mais, sabe? A quantidade de pessoas que tinha naquela praça era incalculável. Certo? Eu não vou arriscar números, porque eu não tinha essa preocupação de medir metro quadrado por quanto, por não sei o quê, para saber quanto. Sei que tinha muita gente que era muito bom. Estava afim, era que se divertisse. Agora, um detalhe importante, muito importante, que a tranquilidade desse carnaval dava-se. Eu só tinha um microfone, só quem tinha aquela de ligar o microfone e falar com o público era eu, para pedir, ô pessoal, não vamos estragar a festa, não vamos brigar, peraí, calma aí, aí, você aí, que tá com a camisinha listada aí, ô cara, ajuda a gente aí e tal. Bicho, ficava aí, ficava só até aí, o cara não brigava mais, fazia assim com o dedo, legal, tal, sabe? Então era um microfone e o resto era música, não tinha papo, não tinha propaganda. Ninguém não fazia propaganda de nada, sabe? Embora tenha acontecido no decorrer desse tempo, depois que a coisa pegou fama, sabe? Aí vieram as emissoras, instalaram estação aqui, a FM do Povo montou uma estação aqui para transmitir o carnaval. Nós fomos capa do Fantástico por 3 anos seguida, do Fantástico, 3 anos seguida. Você sabe o que é você abrir o Fantástico com o Paracuru na tela? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Era aquele Raimundo José, que é da Globo Nordeste, vinha fazer a cobertura aqui. E aí, olha, bote uma música assim, levantar aqui, vamos entrar no ar agora. Olha, 5 minutos para entrar no ar. Aí eu já fazia toda preparada para botar uma música assim, para dar uma animação, sabe? A gente já estava nessa vibe de aparecer para o mundo inteiro, sabe? O Paracuru já estava nessa vibe nos anos 83, 84, nos anos 80, é? Então, aí os caras entravam no ar, direto Paracuru, para o Fantástico, e fazia aquela onda toda, 3 anos seguidos. Isso não é mole, não é para todo mundo. Tá? Mas bom, aí continuou e foi tal, e veio a Nestlé para lançar o Caldo Mage. Nós fizemos o lançamento do Caldo Mage aqui, da Nestlé, fizemos, eles perguntaram quanto é que a gente cobrava. Meu amigo, ninguém faz isso para cobrar nada não, isso é uma brincadeira nossa, isso aqui tudo é uma família só. Você está vendo aí essas 4 mil, 5 mil, 10 mil pessoas aqui?
Isso tudo é uma família só, isso aí é o Paracuru explodindo para o mundo, sabe? E foi. Era verdade. E foi. A gente ouvia sempre falar o Carnaval de Paracuru, sempre foi naquela época assim. Foi quando o Paracuru explodiu para o mundo inteiro, mas nesse sentido. Então, a minha preocupação hoje com relação a isso é que 2025 deu-se já 50 anos de Carnaval, certo? Completamos agora em 2025 50 anos de Carnaval. Quando chega nesse patamar, aquilo já virou cultura. O Paracuru tem a cultura, podia ter da pesca, né? Festa da lagosta, festa do camurupim, festival de sardinha, festival de léria, mas não teve, Paracuru não teve isso. O Paracuru tem como o marco, turisticamente falando, culturalmente falando, o Carnaval. Que queiram, que não queiram. Se vocês não quiserem, a história vai contar. Se ficar todo mundo, se o poder público não quiser abafar essa história, ele não vai conseguir, porque a história vai contar. Eu posso morrer amanhã, depois da manhã, mas a história vai contar. Então, que queira que não, isso já passou do tradicional, já saiu da linha do tradicional. O Paracuru, o Carnaval do Paracuru não é mais uma tradição, é uma cultura que deve ser mantida. Você pode até fazer seu show de forró, você pode até convocar aí os maiores nomes do forró, faça os mega show com os mega palcos, mas o Carnaval do Paracuru tem que ser contado. E você não pode contar a história do Carnaval do Paracuru na Semana Santa, você tem que contar a história do Carnaval do Paracuru no Carnaval. Então, essa é a minha preocupação. Assim, preocupação entre aspas, porque eu não fiz para ganhar dinheiro. Nunca idealizei aquilo para chamar gente, para aparecer, para ir fotografar e tal. Eu estou cedendo essa entrevista com vocês. Vocês vieram aqui gentilmente, me procuraram e etc, etc. Mas eu não tenho essa vaidade de querer aparecer e tal. O que foi feito e está feito. Então, pode melhorar? Pode. Eu diria assim, melhorar não, pode continuar. Porque melhor do que o Carnaval de Paracuru não tem, é isso aqui. Como é que pode melhorar? Pode melhorar você fazendo uma seleção musical, sabe? Você fazendo uma seleção musical, você cobrindo o gosto musical daquelas pessoas mais de idade, daquelas pessoas que não têm o peito de entrar numa confusão daquela, num show de forró daquele ali, que tem não sei quantas pessoas, gente de tudo. A pessoa não tem coragem de ir. Então, como não vai, fica em casa. Certo? Às vezes não quer ficar em casa, passa a chave na porta e vai passar o Carnaval no outro canto. Muita gente, hoje acontece aqui em Paracuru, tem pessoas que têm casa de 800 mil, 1 milhão de real, que gastou essa grana para ter uma casa aqui, quando chega no Carnaval vai passar no outro canto. Porque ele não tem coragem de entrar, não tem ambiente para ele, não tem local onde ele possa se sentir seguro, ele e a família dele, certo? Ele não se sente seguro em sair de casa para ir brincar o Carnaval. E, infelizmente, assim, na época que eu estava aqui fazendo, era normal, porque ficava eu, você, todo mundo se conhece, tem 20 famílias ali que todas se conhecem, então você se sente seguro. Para você e seus amigos, você se sente seguro. Mas você sair da sua casa para entrar numa confusão daquela, sem conhecer ninguém, é um risco. Você tem filho pequeno, você tem uma sogra idosa, você tem uma mulher que tem medo de multidão, você é a guarda da sua família, então você se põe numa situação complicada. Bom, eu nunca fui procurado para desenhar qualquer outro tipo de carnaval. Aqui, rapaz, o que é que você acha a gente fazer assim, fazer assado?
Mas eu conheço bem a matéria e lhe digo, existe formas, a mais simples possível, porque o Carnaval do Paracuru acontece de graça, assim, sem mais nada. Pode não fazer, não traga nenhuma banda. Pronto, não traga nada, não monte palco, não faça nada. O Paracuru já é um carnaval. Ele acontece. Já acontece. Por quê? Porque ele tem essa tradição. Ele tem uma origem. Não né? faça não bote palco, não bote luz, não traga ninguém. Fica melhor ainda, porque as pessoas que têm casa aqui, certo? Aí, agora o Paracuru é só nosso. Agora o Paracuru é só nosso. Mas você se sentir que o Paracuru foi invadido, né? O Paracuru foi invadido por todo mundo de todo canto, você não tem condição de fazer uma triagem. Você não pode botar uma portaria lá nas quatro bocas e dizer você entra, você não, você entra, você não. Você não pode fazer isso. Então você abre para o geral. Quando você abre para o geral, você tira a privacidade de alguns que investiram na cidade. Você tirou a privacidade desse pessoal. Sem saber e sem querer. Você quer multidão. Você quer mostrar para o povo que o Paracuru explodiu de gente. Isso não é bom. Isso. Não é bom. Porque mostrar para fora, né? Mais do que pra dentro. Enquanto você faz isso, você tira a privacidade do povo que tem aqui que... É bonito. O seguinte, ainda é também. Por exemplo, existem músicos, existem pessoas aqui capazes. Eu entendo assim, por que não estimularia a criação de bandinhas nos distritos, né? Os carnavais se desenvolverem nos distritos, expandir assim, um carnaval mais para dentro de Paracuru? Seria uma ideia assim? Olha, seria uma ideia, só que para você fazer isso durante o carnaval, fica mais complexo, porque como é que se diz? Tira o foco do carnaval aqui. Devido ser uma festa muito grande, ter muita gente, você ter uma festa lá no jardim e ter outra acontecendo aqui e outra lá no jardim, você já tem que dividir aparato policial, você já tem que colocar dois sons. São duas situações onde você vai ter que dar conta de todas as duas. Não é porque você vai fazer um carnaval lá no jardim que vai fazer um carnaval pior. Você tem que fazer um carnaval tão bom quanto. Aí você tira o foco. Então, é melhor centralizar. É melhor centralizar e todo mundo de olho aqui, olhando o que está acontecendo, vendo quais são as pessoas que estão chegando. O poder público tinha que estar passeando, indo na rodoviária, vendo quem é que desembarca, certo? Indo nas praias, passeando nas praias, vendo qual é o tipo de pessoas que está vindo para essa festa, sabe? É uma coisa mais ou menos nesse nível. Agora, na hora que você quer diversificar, para prestigiar também as localidades, Poço Doce, Jardim, São Pedro, Volta, que é um distrito mais distante aqui, aí você faria uns pré. Fazia antes do carnaval, fazia aquelas festinhas para prestigiar, fazia uns pré porque era um olho só. Era um olho só em cima daquele carnaval que está acontecendo lá na volta. Não era isolado, já era dentro de um contexto. Não, tinha todo o cuidado do poder público lá. Está aqui, é um distrito meu, eu amo esse povo, eu quero prestigiar, eu quero fazer. Então aqui, o foco aqui. Na outra semana, o foco é lá no São Pedro. Na outra semana, o foco é lá no Guajiru, entendeu? Aí ele tinha condição, mas durante o carnaval tem que ser todo mundo voltado para cá. Porque é muita gente, não cabe, sabe, a cidade ficou pequena. A cidade fica pequena, as ruas ficaram estreitas, sabe, a quantidade de carro que circula, tem um sufoco muito grande. E carnaval, se você, como é que se diz, se sofisticar demais, se você começar a sofisticar demais, a coisa fica sem não é domínio não, como é que eu quero dizer? Sem controle. A coisa não controla. Certo? A Bahia, vou falar primeiro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve um prejuízo muito grande,
porque ela só se preocupava nas escolas de samba e no que ia rolar na Sapucaí. Esqueceu o carnaval de rua, esqueceu de investir naquele pessoal de bairro, ele esqueceu aquilo ali e o povo carioca saindo do Rio de Janeiro para brincar o carnaval em Salvador. Quando ele sentiu que no carnaval os bairros estavam tudo de ureia murcha, certo? Ele disse, rapaz, nós estamos perdendo para Salvador, Salvador está bombando, certo? Aí eles voltaram os olhos para o pessoal de bairro, que o carnaval é muito mais gostoso do que o do outro lado. Esse último ano a gente viu já mais bloquinhos. Mais bloquinho, para interação, pessoal, mais família circulando, certo? Aí agora eles se ligaram e tal. Aí Salvador errou por quê? Porque ficou muito grande, ele ficou diversificando o carnaval dele, que aqui tem a ver Luan Santana com o carnaval da Bahia. Michel Teló em cima de um trio elétrico, tem graça um negócio desse? Não tem graça. Aí eles começaram a mexer com isso, e tarará. Aí contrata aquele Léo Santana, que do começo até o fim, se ele passar 3 horas tocando, tanto faz ser a mesma música como uma música atrás da outra, porque é o mesmo toque, é o mesmo tom, é o mesmo ritmo, a mesma balada, é a mesma coisa. Sabe? Aí você não aguenta, porque já faz 3 horas que você escuta a mesma coisa ali. Certo? Tem essas entrelinhas para você fazer um bom carnaval. Agora, depois que você mexe com os interesses, muito pai para criança, muita gente querendo aparecer em cima de uma coisa que já existe, aí complica mais ainda. E eu fui advertido porque eu tive com o Osmar, o Armando fazendo uma propaganda para um evento que ele ia fazer em Fortaleza, e eu tive o Osmar, ainda era vivo. Ficou eu e o Osmar lá na sala de espera, lá do estúdio da FM, ficou nós dois conversando. Aí eu fui falar para ele que eu já conhecia o filho dele, lá do Rio de Janeiro, assim, a gente era amigo, assim, tal. E era amigo do Fagner, o Fagner também participou desse carnaval, tá. Aí ele disse, olha, vai aparecer muito pai para essa tua criança. Vai aparecer muito pai. Você sabe por que porque eu disse para ele que logo no começo o prefeito aqui, ele proibia de eu fazer o carnaval. Mas esse proibia de fazer o carnaval, eu nunca caí na onda dele. Não vou dizer o nome dele ali, porque para preservar, ele até nem está aqui mais, né? Aí eu preservo o nome dele. Aí ele proibia, mas eu não caía na história dele, porque essa proibição era porque ele queria ser o pai da criança. Hein? Entendeu? Ele queria ser o dono da festa. E ele sabia que não era uma galera, uma turma boa, sabe, de pessoas, e etc. E ele não dava nada, ele não pagava, ele não custeava, ele nada. A prefeitura ficava, não dava um copo d'água para ninguém, não dava uma hospedagem para ninguém. Entendeu? Aí o Osmar me disse, você vai ficar sem essa criança, porque o poder público vai lhe tomar essa criança. A criança é sua, foi você que pariu e criou essa criança, mas o poder público vai lhe tomar isso aqui, certo? Eu digo, rapaz, é mesmo. A experiência daquele cara, anos-luz, ele começou em 1950, né? Ele começou em 50, eu comecei em 75, 25 anos depois. Né? Ele tinha muito mais experiência, tinha, né? Porque não tem mais, o Osmar, infelizmente, nos deixou. Mas foi isso aí. Aí tem uma coisa que você colocou muito bem, né? O pai da criança, você desenvolveu uma coisa que o pai passou a ser o povo, né? Ele já ficou constituído, independente de quem queira... Olha, eu vou contar aqui para o seu público. Ó, pessoal, é um engasgo, isso que eu vou falar, mas tem que ser dito, tem que falar. É a história do que me aconteceu durante o carnaval.
Faltava 3 dias para o carnaval. A gente começava geralmente aqui na sexta-feira. Faltava 3 dias. Meu pai faleceu. 3 dias antes do carnaval. Aí o meu primo chegou para mim e disse: Raimundinho, e agora? Titi morreu. Titi morreu e esse povo? O que é que a gente vai fazer com esse povo todo? Porque era muita gente, viu? Isso que você vê hoje sei lá, é a metade do que era a quantidade de gente que tinha nessa cidade. Titi morreu e aí não vai ter carnaval? Aí eu botava a mão na cabeça e disse: meu Deus, com que condição eu vou ter que tocar isso e tal? Com que condição eu vou fazer esse carnaval e tal? Como eu já trabalhava desde outubro, o carnaval ainda era em fevereiro, mas em outubro eu já começava a fazer a seleção, qual é a música que mixa com a outra, qual é a música que dá certo aqui, eu toco tantos minutos de frevo, aí saio para isso. Eu fazia toda a programação da festa, eu fazia muito antes. Quando chegava no Réveillon, já estava com o carnaval todo pronto para Paracuru. Com algumas mudanças, porque de repente aparece um camarada que manda rapaz, isso está estourado, essa música aqui, aí eu metia na trilha. E era assim que era feito. Aí não teve jeito, nós tivemos que fazer o carnaval, o papai ainda fresquinho na cova. Papai ainda fresquinho na cova e a gente tinha que fazer o carnaval. Sabe, porque o carnaval já não me pertencia mais, já não era do meu domínio, eu não era mais o tutor, era o povo inteiro. Esse carnaval tem dono, é o povo inteiro que é dono desse carnaval. Eu sou só o propulsor, entendeu? É como você diz, né? O carnaval é uma cultura, ele se transformou numa cultura, uma coisa que tem raiz, uma coisa que não dá mais para não existir em Paracuru. E outra coisa, você tem que respeitar aquilo que o povo quer. Tem gente que eu toco aqui, tem gente que pede o Zé Pereira. Bote o Zé Pereira. Viva Zé Pereira, viva. Zé Pereira, tem gente hoje que não sabe nem o que é Zé Pereira. Mas Zé Pereira tem uma cultura, era um cara que existiu assim, assado, né? E o povo daquela época, sabe? Isso é o que me deixa assim pago. Eu me sinto assim altamente gratificado, sabe? Não precisa me pagar nada. Deixe que o povo reconheça. O seu reconhecimento em dinheiro eu dispenso, certo? Eu quero só que o povo reconheça, que brinque, que curta. Eu estava tocando lá, vocês são muito... Você é um cara jovem ainda, não... Eu sou quase da Eu toquei uma música chamada Turbilhão. Turbilhão estava no ar, estava tocando Turbilhão. E eu já estava com fone de ouvido selecionando a próxima música para entrar e Turbilhão tocando. E aquela pessoa me catucando aqui nas costas, e eu já estava pegando pressão. Quando eu rodei assim para ver quem era, eu já fui nervoso. Quando eu olhei uma velhinha que ela tinha uns 80 anos já. A velhinha: ô meu filho, me desculpe, mas eu lhe aborreci, eu estou lhe aborrecendo e tal. Eu digo: não, senhora, pode dizer, o que é que a senhora quer? Eu digo: não, eu queria lhe agradecer porque essa música que está tocando aí, que você botou para tocar, era a música que eu fiz o meu noivado com Eurico. Eurico era um cara que era general, não sei o que, era um bicho grande lá das Forças Armadas, e noivou com ela numa festa de carnaval e casou com ela, e essa música ficou sendo o tema do casalzinho. Ela com 80 anos, Eurico lá com não sei quanto, e ela veio me agradecer e me perguntou se daqui a pouco, lá mais para frente, você pode botar de novo. Vem, essa música foi gravada por Moacir Franco. Certo? E esse é o carnaval do Paracuru. É aquele carnaval. A minha preocupação não é ganhar dinheiro no carnaval. A minha preocupação é mexer com o teu sentimento. A minha preocupação é fazer você chorar ali. Essa música, eita! A minha preocupação é mexer com o teu sentimento. Eu conseguindo isso, eu volto para casa feliz. Rapaz, que coisa boa é conversar com quem sabe.
conversar com quem sabe. Se a gente for continuar conversando aqui, vai chegar o carnaval e a gente não termina. Dê assim uma mensagem assim para a gente não finalizar, porque eu acho que essa entrevista vai ser pouco para a gente mostrar as coisas que você conhece. O carnaval realmente hoje é ícone. É ícone do turismo do Paracuru. Quer queira, quer não queira. E tem vários outros que vieram depois, Lençóis, Paracuruenses, hoje a gente já está com outro pensamento, certo? O poder público hoje já tem a cabeça diferenciada. Pode ser que o poder público venha se voltar para o lado do entendimento do que ele quer fazer. Por exemplo, o turismo é um magazine, é um shopping. E a cultura é a mercadoria, certo? Se esse shopping está montado e não tem a mercadoria, esse shopping não existe. Esse shopping tem que ter a cultura, que é o que ele vende dentro daquele shopping. Então, Paracuru é bom de turismo? É, certo? Deus nos presenteou com essa maravilhosa praia, são 20 quilômetros de praia, sabe? A cor mais linda do mundo, é pôr do sol, é muito lindo, tudo é muito lindo. Então, o turismo daqui é muito espontâneo, você vende isso. Agora, vende o quê? Vende 2 cliques, o cara bota a máquina aqui e vai embora? Não, ele tem que ter o que fazer aqui. Ele sabe, eu costumo dizer para o pessoal em reuniões que fala sobre turismo, que o momento mais constrangedor para o turista é quando ele volta com dinheiro para casa. Ele traz R$5.000 e volta com 4.500, só gastou 500 no Paracuru. Ele fica constrangido. Por quê? Porque aquele dinheiro ele trouxe para ele gastar. E ele quer gastar. Se ele não gastou, é porque não tem nada o que fazer. Certo? Então, ele tem que gastar esse dinheiro aqui. Eu sempre fiz o carnaval daqui. Eu não digo desde 1975, mas nos anos 80 eu já comecei a me preocupar no lado econômico que aquilo ali pode surgir. Surgiu. Surgiu o lado econômico. Sabe, o cara que está interessado naquele terreno que ele quer construir a casa dele lá para vir passar as férias dele ali. Então, o lado econômico foi sempre o meu vetor. Eu sempre tive isso como vetor. Eu fazer esse carnaval só para tirar sarro, só para brincar, para curtir. Não, o lado econômico, a minha cidade precisa. A minha cidade precisa usufruir disso tudo, certo? Não é interessante para mim o cara vem de Fortaleza, ou não sei de onde, da Fortaleza, vem para cá e corta o pé, leva não sei o quê, PPP, aí usa o meu hospital, usa o meu centro de saúde e dá trabalho para a polícia e faz não sei o quê, e pererê, tarará, tarará, e não me deixa nada. Usa da minha máquina, usa na minha cidade e não me deixa nada. Isso para mim não é interessante. Não é interessante. Isso. Ramudinho, olha, a gente fica muito feliz de ter essa conversa com você, né? A gente não está mostrando a sua história, a gente está apenas constatando, né, o que aconteceu. Eu tenho certeza que todos que assistirem, né, a nossa conversa vão lhe reconhecer, claro. Claro, embora mais velho, né? E vão ter saudade disso. Raimundo, muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bem, eu que agradeço. Eu agradeço a vocês, agradeço os espectadores de vocês, os internautas, né? E agradeço a você também, moça, que foi muito gentil com a gente aqui. E é isso, o Carnaval do Paracuru é uma história que deve continuar sendo contada. E uma ressalva aqui, os meus agradecimentos ao Zé do Vale, que é um cara interessantíssimo para a cidade, sabe? O Helder Gugel, que é um fulião, assim, é um cara que acompanhou todo esse desenrolar desse carnaval. Ele sempre manteve ali, sabe? Sempre junto da gente. E
também é um grande parceirão. E Zé do Vale é um historiador, ele conhece bem a história antiga do Paracuru, certo? E eu quero mandar um abraço para ele, para o Helder também, meus amigos. E estamos aí. Eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Nós vamos conversar mais, eu vou ter um prazer, porque conversar com quem sabe é uma glória. Muito obrigado.